Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o segundo desta quinta-feira. E que quinta-feira boa para todos nós torcedores vascaínos, pois após uma vitória importantíssima ontem contra a equipe do Guarani em São Januário, que colocou o Vasco na terceira posição da Série B do Campeonato Brasileiro e de fato traz uma tranquilidade para o restante da competição, hoje também tivemos a primeira entrevista coletiva do oficialmente novo dono da Vasco SAF, Josh Wander. Ao lado dele também participaram o CEO Luiz Melo e o diretor executivo Paulo Brax. E foi uma entrevista coletiva importantíssima para todos nós torcedores vascaínos, que revelou principalmente o que será feito no futuro, qual será o projeto da 777 dentro do Vasco, tipos de contratações, até o nome do Juninho Pernambucano foi citado durante esta coletiva. Será que ele pode também fazer parte deste novo departamento de futebol para 2023? A gente vai falar sobre isso, trazer tudo o que está acontecendo dentro do nosso Gigante da Colina. Mas é claro, como sempre fazemos antes aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu vou te pedir aqui, por favor, para se inscrever aqui embaixo. A sua ajuda é muito importante para o nosso crescimento, então se inscreva, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação desse vídeo, colocar uma meta de 2.000 joinhas e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e automaticamente você fique por dentro de tudo que acontece dentro do nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama e, é claro, trazer tudo o que aconteceu nessa quinta-feira bastante agitada dentro do nosso Gigante da Colina. Ontem, inclusive, só para esclarecer a todos vocês, o Vasco, aliás, o Josh Wander, né, deu uma entrevista ao GE e o mesmo confirmou que oficialmente, a partir de amanhã, a gestão da Vasco SAF estará sendo iniciada. Ou seja, sai o Carlos Brasil, que com todo respeito, nunca foi um profissional renomado na área, para a entrada do Paulo Brax, um profissional que tem muito conhecimento, já trabalhou no Inter, já foi semifinalista de Copa do Brasil com o América Mineiro, num projeto que entrou para a história no Clube de Minas Gerais, tem experiência na Federação de Minas, tem experiência na CBF, é um profissional bastante gabaritado que agora será o responsável pelo futebol do nosso Gigante da Colina. Então, confirmado, amanhã o Vasco será uma SAF, o Vasco será um clube gerido pela empresa norte-americana 777 Partners. E hoje também foi uma quinta-feira muito movimentada. A gente já vai trazer todos os detalhes de tudo o que aconteceu nessa entrevista coletiva que foi realizada hoje no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. Entrevista do Paulo Brax, entrevista do Josh Wander, mas antes eu quero trazer o que aconteceu fora desta entrevista. Começou pela parte da manhã, com uma ida ao CT Moacir Barbosa, pois antes da realização desta coletiva, estiveram reunidos o presidente Jorge Salgado, além dele o Josh Wander, o Juan Arquiniegas, Nicolas Maia e Don Dressfield, os 4 representantes da empresa norte-americana que vieram ao Rio de Janeiro, mas também estando ali acompanhados pelo Luiz Melo, CEO da SAF, Paulo Brax, diretor executivo, Carlos Roberto Osório, primeiro VP geral, e o Zé Cabulhões, o vice-presidente jurídico. Segundo informações que a gente teve, eles estiveram reunidos por cerca de 1 hora para tratar das futuras melhorias que serão feitas no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. Além de todos eles, também esteve participando desta reunião o atual vereador do Rio de Janeiro, Alexandre Esquerdo, uma peça fundamental para essa ampliação do Centro de Treinamento. Lembrando que a partir de amanhã, o Vasco estará recebendo 120 milhões de reais, que serão utilizados para pagar salários, serão utilizados também para contratar atletas no final do ano, mas 20 milhões desses 120 estarão sendo destinados para essas melhorias no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. Serão construídos mais campos, serão construídos mais espaços como academia, hotel, um mini estádio com capacidade para 5.000 pessoas. Essa é a expectativa e, inclusive, há uma chance de, pelo menos até o final do ano que vem, tudo ser realizado, no caso, se tratando dessa melhoria, né? E o Vasco possa ter oficialmente um centro de treinamento
decente, porque nós temos o CT Moacir Barbosa hoje, mas não é digno do tamanho do Vasco, pela história do clube, pela grandeza que o Vasco tem no cenário do futebol brasileiro, merece um CT melhor. E essas melhorias estarão sendo realizadas nos próximos dias, já com a grana da empresa norte-americana. Então houve essa conversa, houve essa reunião para ampliação do nosso CT, e além disso também, nesta tarde, houve mais uma reunião, mas com o governador do estado do Rio de Janeiro. Segundo informações que a gente teve, o Josh Wander vai se reunir com Cláudio Castro para tratar sobre a licitação do Maracanã. Inclusive, segundo informações que a gente teve, o próprio Josh que pediu para se reunir com o Cláudio Castro por esse desejo que ele mesmo tem, né, ao lado aí do grupo da 777, de fazer com que o Vasco participe da concessão do Maraca, ou seja, para que o Vasco, ao lado do Fluminense e do Flamengo, venha a ser aí o dono do Maracanã, se é assim que eu posso falar. A ideia inicial seria sim participar ao lado da dupla Fla-Flu, mas devido aí aos problemas que eles vêm, né, de fato dificultando inclusive a presença do Vasco no estádio, pode ser que o Vasco tente mandar no Maraca sozinho. Ele falou vagamente, né, sobre essa licitação em uma entrevista realizada ontem à tarde ao GE e disse o seguinte, abre aspas, ainda estamos avaliando o que vamos fazer com São Januário e Maracanã. Os dois estádios têm história e benefícios incríveis. Nós ainda vamos decidir o que fazer com São Januário, quais são os planos que fazem mais sentido. Ao mesmo tempo, sabemos que faz sentido jogar no Maracanã, que suporta muito mais vascaínos, e acho que isso é muito importante. Nós sabemos quantos vascaínos existem no Brasil e ao redor do mundo. Queremos permitir a esses torcedores ver os jogos presencialmente. Tenho certeza que vamos encontrar uma solução para os dois. Então, muito provavelmente, nestes próximos dias também, a expectativa é que a 777, é claro, em nome do Vasco da Gama, possa se reunir até com os presidentes da dupla Fla-Flu para entrar nessa licitação do Maracanã. O Vasco tem que voltar a ser Vasco e, querendo ou não, hoje a empresa norte-americana vai participar desse processo de ajuda. Mas agora entrando sobre o que aconteceu na entrevista coletiva nesta tarde no Centro de Treinamento Moacir Barbosa. Eu quero começar falando sobre Josh Wander, alguns pontos importantes, porque ele é inglês, ele é americano, aliás, né? Então fala inglês. Então não adianta ficar trazendo trechos aqui para vocês sem uma tradução simultânea. Então eu vou pontuar os pontos mais importantes da coletiva. Durante a entrevista, ele afirmou que a ideia não é rivalizar com a City Football Group, para ser melhor entendimento, o Grupo City, que tem aí o Manchester City, tem vários clubes ao redor do mundo. A ideia da 777 não é essa, e que o projeto da empresa norte-americana para o Vasco é totalmente diferente do que o Grupo City busca para os seus clubes. Além disso, o Josh Wander também afirmou que a decisão de escolher o próximo treinador, ao ser perguntado, está nas mãos do Paulo Brax. Mas em outra entrevista na tarde de quarta-feira, ontem realizada ao GE, ele deixou bem claro que até o momento nenhum tipo de comentário sobre mudança no comando foi falada nas reuniões. A gente vai trazer mais detalhes sobre isso no Acorda Vascão amanhã, sexta-feira às 7 horas da manhã. Então fique ligado, porque a gente vai trazer informações sobre o novo comandante do Gigante da Colina. E para finalizar, sobre os pontos falados sobre o Josh Wander, ele deixou bem claro que a promessa feita no início do ano será mantida. No caso, se tratando de valores investidos dentro do Vasco da Gama. Ele, inclusive, sobre isso disse o seguinte: melhorar um clube não é somente contratar jogadores, é ter estabilidade e equilibrar as contas para poder contratar os jogadores desejados. E ao GE, ontem, na tarde de quarta-feira, num hotel aqui na Zona Sul, o Josh Wander deixou bem claro como será investido o dinheiro nas contratações e principalmente o objetivo do projeto no Gigante da Colina. Um futebol jovem e agressivo e principalmente apostar nos talentos que hoje existem no futebol brasileiro. Então, dê uma olhada aí nas palavras do Josh Wander, já com a tradução aqui embaixo para vocês na tela, a legenda sobre essa expectativa de investimento no Gigante da Colina. As I said previously, we've hired Paulo to make the sporting decisions at Vasco, but of course we are a football group, and so the football group does have discussions about what strategy should be and how it should be implemented, and the 777 has an idea of the type of football that we want to play. Our brand of football is going to be an aggressive, youthful brand of football. It's going to be an exciting brand of football. It's going to be a brand of football that plays to the strengths, really, of the incredible skill and talent that exists in Brazil.
It's something that we do around the world, and it's something that we think should be philosophically consistent across our clubs. And so naturally the players that we would seek to select would be players that fit that style of play. I think Paulo agrees with that. So in that vein, I don't think we're the type of club that's going to go out and spend a lot of money on a major star. I do think we're the type of club that's going to spend a lot of money investing in talent that we can cultivate and develop so that they become major stars. So first and foremost, I think we will get promoted this year. I think we will get promoted. But our project is not a 6-month project or a 1-year project or a 5-year project. Our project is a 30-year project and a 50-year project. Not getting promoted is not the end of Vasco. It just means we need to wait another year to find a way to get promoted. We're just taking over on this Friday, so 777 will have the ability to make decisions this Friday. And when that happens, we will assess every aspect of this club, sporting, business, and otherwise, to make a determination what needs to be done to ensure that Vasco's goals are accomplished. One of those goals is promotion. E aí, torcedor, gostou das palavras do Josh Wander? Lembrando, para esclarecer também a vocês, um projeto que vai completamente ao inverso do que hoje o rival Flamengo faz. Por que eu falo sobre isso? Pois o Flamengo tem o objetivo de contratar jogadores mais velhos, como por exemplo o Vidal, que tem 36 anos, como por exemplo o Davi Luiz, que também é um jogador de 37, Felipe Luiz de 38. O Flamengo traz jogadores mais velhos do futebol europeu para cá. O objetivo do Vasco com a 777 será completamente ao inverso disso. Em tom de comparação, né, pode ser aí um Atlético Paranaense, se é assim que eu posso falar, de olho em jovem promessas, Bruno Guimarães, Rony, Rafael Veiga, trazer talentos que existem no futebol brasileiro com a própria contratação do Vitor Roque e fazer com que eles no Vasco se destaquem e virem grandes jogadores. Esse é o objetivo do Gigante da Colina com a empresa norte-americana 777 Partners. Mas não parou por aí, porque além do Josh Wander, outro que também durante a entrevista trouxe pontos importantes foi o novo diretor executivo Paulo Brax. Durante a coletiva, ele deixou a entender que é um torcedor vascaíno, o que é importantíssimo, né, para alguém que estará comandando aí essa Vasco SAF, saber o tamanho e a grandeza do nosso clube. Ele inclusive agradeceu a confiança do Josh Wander em tê-lo à frente no trabalho e falou que é uma realização profissional vestir a camisa do Vasco e estar à frente do projeto. Durante a coletiva, ele ainda disse o seguinte: quando me forjei torcedor de arquibancada, acompanhei o Vasco de 97 a 2000. Acompanhei jogos na Força Jovem. Será que tem mais um torcedor vascaíno por aí? E outro ponto importante, eu comentei com vocês lá no início do vídeo, foi sobre o Juninho Pernambucano, pois ele disse que tem uma relação muito próxima ao Juninho. E por que eu tô falando sobre isso? Pois, segundo informações que a gente vem tendo desde um tempinho atrás, há alguns meses, quando o Vasco ainda procurava um diretor executivo, é que o Juninho teve conversas sim com a 777. O Juninho foi um diretor de esportes lá no Lyon, era o homem do futebol no clube francês. Pediu aí para sair nesses últimos meses e está livre, com o desejo de ser um treinador de futebol, iniciar a sua carreira na profissão. E é claro, o Vasco precisa de um nome, precisa de um treinador para o ano de 2023. E principalmente com essa proximidade que o Paulo Brax tem do Juninho Pernambucano e principalmente a história que o mesmo tem com o Gigante da Colina, não estranhe se o Juninho aparecer, pintar no Gigante da Colina para 2023. Ou dentro de campo como um treinador ou fora dele, caso venha a ser um projeto aí interessante, trabalhando ao lado do Paulo Brax no departamento de futebol da Vasco SAF. Dê uma olhada aí nas palavras do novo diretor executivo do Gigante da Colina, onde ele fala sobre a perspectiva desse projeto e também passa aí sobre essa amizade com o grande ídolo do Gigante da Colina, Juninho Pernambucano. Primeiro, Josh, obrigado pela confiança sua e do grupo 777. É uma realização profissional para mim vestir a camisa do Vasco, estar à frente desse projeto e no Vasco. Sempre admirei o clube, conheço a história do Vasco. Quando me forjei torcedor de arquibancada, acompanhei o Vasco de 97, o Vasco de 2000, assisti jogo da Força Jovem,
Tenho uma relação muito próxima com um dos grandes ídolos do Vasco da Gama, Juninho Pernambucano. E não conversei com vocês antes pelos trâmites burocráticos, pelos trâmites naturais dentro desse processo de SAF. E desde o dia que eu cheguei aqui, no início de agosto, eu procurei dar tranquilidade ao grupo de jogadores. Eu sou um cara tranquilo, sou mineiro e tranquilo. 2023 será um ano muito melhor para o Vasco, mas nós precisamos passar por 2022. E nós vamos passar por 2022. Eu fecho dizendo que tudo que for necessário para o acesso será feito. Tudo que for necessário para o acesso será feito. O Vasco nunca deixou de ser gigante. Mas nós vamos colocar o Vasco na prateleira que ele merece dentro do futebol brasileiro. E aí, torcedor vascaíno, animado com o projeto? Deixa a sua opinião aí nos comentários. O certo é uma tarde muito agitada dentro do Vasco. O que não falta é informações, é notícias para você ficar sabendo. E é claro, para sempre ficar por dentro de tudo que acontece no nosso Gigante da Corina, aqui embaixo já se inscreva, deixe seu like, compartilhe, mas principalmente ative o seu sininho de notificação. A gente fica por aqui. Este foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa quinta-feira, mas amanhã retornaremos às 7 horas com o nosso Acorda Vascão, já cheio de informações para você, torcedor vascaíno. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, como sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.